Miguel Betancourt e sou sou advogado na BCA, Betancourt da Câmara e Associados, que é uma sociedade de advogados sediada em Lisboa. Eu penso que, em primeiro lugar, a primeira coisa que há a frisar é, sendo esta uma região, o Sudoeste Alentejano, uma região onde está comprovado e já está testado que o solo, o clima, a água e a terra, o território em si tem uma vocação muito grande para a agricultura. Parece que há aqui um paradoxo, há aqui uma dificuldade que há a ultrapassar, que é, por um lado, temos uma área muito vocacionada para a agricultura, mas por outro lado temos a questão ambiental que pode entrar em conflito ou entra em conflito ou que pode entrar em conflito com a agricultura. E perante isto, aquilo que é preciso fazer ou que urge fazer é clarificar as regras do jogo. Ou seja, se eu for proprietário, ou se alguém for proprietário numa zona do Sudoeste Alentejano ou em qualquer zona do país, neste caso estamos a falar do Sudoeste Alentejano, mas podíamos estar a falar de qualquer zona do país, aquilo que queremos saber é as regras, com antecedência e com segurança jurídica, saber, no fundo, as linhas com que me vou reger durante a minha atividade. E aquilo que se assiste é que muitos dos instrumentos de gestão territorial estão cheios ou estão plenos de conceitos indeterminados que geram muita interpretação distinta e que causam uma grande insegurança a quem queira investir, a quem queira, no fundo, seguir em frente. E, por um lado, é verdade que as pessoas que investem em formação, investem em procedimento, investem, no fundo, em saber, em conhecer melhor as regras, fazem ou podem fazer um caminho melhor, mas esse caminho deverá ser encurtado, deverá ser clarificado para que pessoas que tenham menos capacidade económica ou financeira possam alcançar o mesmo resultado, porque senão isto acaba por ser uma situação onde é muito difícil a uma pessoa fazer um investimento inicial que para si é de uma parcela importante e que muitas vezes já implica recorrer a financiamento bancário, etc., e dizerem-lhe que depois desse investimento, ainda no fundo, o resultado ainda é de desfecho imprevisível. Portanto, essa pessoa vai, de alguma forma, recuar e vai desistir. Não há investidor que se compadeça, que se concilie, que aceite iniciar um investimento com base nesta incerteza. Muitas vezes, contrário, no fundo é à livre iniciativa do empresário e, no fundo, ao pequeno investidor poder tomar decisões que tenham o mínimo de segurança naquilo que vai a ser o resultado do deferimento ou do indeferimento da decisão da respectiva entidade competente. E, portanto, aquilo que há que fazer é simplificar a decisão administrativa, simplificar e esclarecer, muitas vezes, se existem ou não existem valores naturais a proteger, se existem ou não existem determinado tipo de obstáculos a que se faça determinada exploração agrícola, para que as pessoas, quando compram uma propriedade ou quando submetem determinado projeto, saberem à partida com aquilo que vão contar no final do procedimento. E sem isto é difícil, no fundo, que o pequeno investidor possa ir a jogo, passa a expressão. Interessa saber, de alguma forma, se calhar todos nós temos o dever de contribuir para que esses valores ambientais sejam protegidos e, se calhar, até todos nós devemos participar, cada um na medida das suas possibilidades, com uma parte para esse tipo para que as nossas regiões e os nossos territórios possam, na medida da capacidade de cada um, oferecer essa riqueza natural e essa preservação de valores naturais. Isso não é compaginável com aquilo que se defende, com aquilo que vem na Constituição, com uma ideia de proporcionalidade, com uma ideia de repartição, no fundo, dos sacrifícios por todos. No fundo, um justo sacrifício, no fundo, para que todos acabem por participar naquilo que é os custos normais da vida em sociedade, mas que seja repartido por todos. É mais fácil indeferir do que monitorizar, eu diria isso. Ou seja, muitas das vezes o indeferimento surge porque a entidade
tem dificuldade em monitorizar a fiscalização, porque muitas vezes poderia fazer-se um chamado deferimento condicionado. Não é? Eu faço um deferimento, mas está condicionado à verificação deste e daquele e do outro e daquele aspecto. O que traria muita vantagem. Só que este modelo de deferimento condicionado implica um esforço, um trabalho de monitorização e de meios na fiscalização do que o simples indeferimento. Por isso, muitas vezes, eu acredito, e porque conheço, existem situações que, se calhar, perderam-se bons projetos porque não se optou pelo deferimento condicionado. Porque se existisse um deferimento condicionado, aquilo que a administração pública, o interesse público, não perdia nada, pelo contrário, estaria atento, vigilante e iria, no fundo, vigiar o bom cumprimento daqueles requisitos a que o promotor se comprometeu de início. Mas, muitas das vezes, aquilo que se assiste é que entre uma opção, como monitorização e acompanhamento do projeto, ou um indeferimento, por vezes o indeferimento é mais simples, e é mais simples e mais económico. Económico naquele caso e delimitado no tempo, mas acaba por sair provavelmente mais caro porque perde-se um bom projeto. Quanto àqueles projetos que nós assistimos, ou aqueles projetos que nós assistimos que poderiam ir avante e que não vão por dificuldades, às vezes por uma certa discricionariedade ou por limitações que a nós nos parecem que poderiam ser ultrapassáveis, com medidas mitigadoras e com medidas que de alguma forma pudessem compensar e proteger os mesmos valores e obrigar o promotor a fazer o mesmo ou melhor, criando até se calhar mais postos de trabalho, criando até mais valor ambiental. Eu penso que isso por vezes poderia ser levado mais avante, poderia ser explorado com mais acuidade, com mais intensidade, e isso se calhar era bom olhar esse caminho. Ou seja, se há uma determinada propriedade que tem um determinado potencial, que está identificado pelo promotor, por questões climáticas, pela água que tem, pela terra que tem, pelas características do solo, se de facto há uma espécie, se de facto há um habitat, se de facto há uma limitação de ordenamento do território, os instrumentos de gestão territorial são por natureza dinâmicos e aquilo que existe é uma necessidade de ir atualizando os instrumentos de gestão territorial em função daquilo que é a melhor persecução do interesse público, tendo em conta o dever de preservação de determinados valores, quer de território, quer de ambiente. Ora, se isso é possível, se há entidades administrativas competentes para fazer para desempenhar essa função, é esse mesmo promotor deveria ser contraproposto a realização do mesmo projeto nesse território ou em território próximo, que obrigasse o promotor a reforçar a mitigação e a proteção desses mesmos valores, para que no final o salto de proteção do ambiente, o salto de proteção do território, fosse igual ou superior àquele que inicialmente estava previsto e, no fundo, a bem de todos. E isto não é assim tão difícil, não é um discurso que não tenha tração na realidade. Isto é possível de fazer, porque o tipo de investidor que está aberto a fazer este tipo de projeto sabe, à partida, já está sensível a estes meios, a estas dificuldades. Agora, o que é preciso, talvez, é criar nas regras do jogo alguma maior contratualização, não é? E um reforço da contratualização em vez desta relação tão vertical e assenta em conceitos indeterminados e numa grande discricionariedade em que as pessoas muitas vezes veem o indeferimento, mas não sentem a real razão do seu indeferimento, porque acreditam que poderiam fazer, protegendo esses mesmos valores e conseguindo o mesmo resultado com melhor proteção para o ambiente e para o ordenamento do território.